Yu é uma criança pobre e feia que não tinha a atenção dos pais desde cedo, só porque ele era um anjo super poderoso, diferente de todos os outros. Seu pai ressentia-se dele por trazer à vida um demônio, e o abuso aumentou ao longo dos anos. Um dia, seu pai estava preparado para lhe fazer mal, mas Yu conseguiu escapar, encontrando-se do lado de fora. Lá ele encontrou os corpos sem vida de seus amigos. Apesar da traição de seu pai e de uma traição nas costas, Yu sobreviveu e fugiu. O único refúgio que encontrou foi um orfanato no gueto onde Mika tentou fazer amizade com ele. No entanto, Yu, marcado por abusos passados, revelou que sua mãe havia viajado para Nirvana porque ele era a pior criança. No entanto, Mika estendeu a mão amiga, oferecendo-se para ser sua nova família. Embora Yu tenha desfrutado brevemente seu tempo com eles, um vírus letal tirou a vida de todos com 13 anos ou mais, e o caminhão Kun embarcou em uma missão. Enquanto vampiros invadiam a cidade, Yu e sua nova família tentavam navegar pelas ruas. Eventualmente, eles chegaram ao orfanato apenas para descobrir que seu cuidador havia falecido. Cercados por vampiros de todos os lados, Voldemort os capturou e os transportou em um caminhão para serem criados como gado. Por 4 anos, eles suportaram a vida em uma fazenda onde seu sangue era colhido. Yu ficou cansado dessa existência miserável, destinado a se tornar comida de alguém. Quando ele gritou contra isso, ele testemunhou vampiros pisando cruelmente em 2 crianças pequenas. Movido a intervir, Yu avançou para fazê-lo se desculpar. No entanto, os vampiros responderam levantando-o. Mesmo quando Mika tentou se desculpar em seu nome, o vampiro ameaçou jogar Yu de um penhasco enquanto apontava para esfaquear seu coração. Naquele momento, Lord Firid apareceu pelas escadas e seu lacaio jogou Cairo no chão. Mika sempre foi o filho favorito de Firid, e quando ele convidou Mika para sua mansão para beber seu sangue, Mika concordou e impediu Yu de gritar com ele. Naquela noite, Yu os viu todos comendo curry, o que era raro, pois geralmente só comiam insetos. Sabendo que Mika sacrificou muito do seu sangue para alimentá-los, a garota disse-lhes para agradecer a Mika quando ele voltasse. Então, Yu ficou acordado a noite toda esperando por ele. Quando Mika finalmente voltou, Cairo perguntou o que ele sacrificou pela comida deles, dizendo que ele ofereceria seu sangue da próxima vez. Mas Mika diz a ele que ninguém quer beber o sangue de um perdedor feio e solitário. Mika revelou seu verdadeiro motivo para ir à mansão, mostrando a arma que obteve no lugar de Firid e um mapa para a fuga da fazenda. Concordando com o plano de Mika, eles decidiram se despedir deste mundo. Mika instruiu todos a acordarem e, durante a noite, eles se esgueiraram pela fazenda por horas, atravessando toda a cidade e se escondendo nos becos para evitar os guardas. Voldemort, com um olfato aguçado, tentou encontrá-los, mas eles conseguiram se esconder no esgoto. Eventualmente, eles chegaram à saída, mas o Lord Firid apareceu, surpreendendo-os. Ele os havia traído para jogar seu jogo e plantou deliberadamente o mapa para lhes dar esperança antes de deixá-los em desespero. Na frente dos olhos deles, ele começou a sugar o sangue de uma das garotas, mas descartou o corpo sem vida dela. A raiva de Yu intensificou, levando-o a disparar sua arma, mas Firid desapareceu atrás dele. Firid então revelou que, como eles eram espertos, ele compartilharia a verdade. A saída atrás dele poderia levá-los à liberdade, mas eles tinham que passar por ele primeiro. Yu disparou sua arma para ganhar tempo para fugirem, mas Firid rapidamente passou por ele, agarrou uma das crianças e rapidamente a matou. Na frente de seus olhos, Firid começou a eliminar cada um deles, com Acne sendo a última. Ele a derrubou. Mika lembrou-lhe de nunca esquecer que eles eram uma família. Pegando a arma, ele correu em direção a Firid. Enquanto desviava do primeiro ataque, ele cortou o peito de Mika, derrubando sua arma. No entanto, Yu correu com a arma e atirou na cabeça de Firid, eliminando-o instantaneamente. Vendo a única pessoa que lhe deu esperança na vida prestes a falecer, Yu prometeu levá-lo para fora dali. No entanto, Mika implorou para que ele não deixasse as mortes dele serem em vão e o empurrou, gritando para ele correr. Yu chorou enquanto corria pelo corredor e gritava o mais alto que podia. Enquanto continuava a correr, escorregou na neve e viu o mundo exterior novamente. 3 homens o esperavam, afirmando profecias de que ele seria sua arma de destruição contra os vampiros. Em vez de dizer qualquer coisa, Yu abraçou o homem, prometendo eliminar todos os vampiros, mesmo que isso significasse desistir de sua própria vida. Depois de alguns anos, Yu se tornou um caçador de vampiros. Enquanto patrulhava as ruas desertas, 2 caçadores apareceram de repente à sua frente, desviando por pouco do ataque de um monstro. Quando eles aconselharam Yu a correr, ele insistiu que seu destino era eliminar monstros e vampiros. Sacando sua espada, ele avançou em direção ao monstro. Cortando suas garras e desviando de outro ataque, Yu fatiou o monstro, eliminando-o instantaneamente. No entanto, no dia seguinte, Yu foi condenado a frequentar a escola por violar as regras do departamento de caçadores ao atacar o monstro sozinho. Quando o professor ameaçou suspendê-lo por não prestar atenção na aula, Yu expressou que ele mesmo se suspenderia de bom grado. Afinal, seu único desejo era caçar e matar vampiros, e uma suspensão escolar lhe daria todo o tempo que desejasse.
No entanto, uma garota chamada Shinua o tocou e se apresentou. Ela revelou que era uma oficial de vigilância do exército designada para monitorar seus movimentos. Confuso, Yu ouviu enquanto ela ameaçava chamar uma suspensão prolongada se ele não prestasse atenção nas aulas. Uma vez que ele relaxou, ela informou que sua suspensão só terminaria depois que ele fizesse um novo amigo. 4 anos atrás, depois que Yu escapou da antiga cidade dos vampiros e encontrou os 3 estranhos, o líder se apresentou como Guren. Ele explicou que era o chefe do exército demoníaco encarregado de caçar e eliminar vampiros por toda a Terra. Guren mencionou que havia poucos sobreviventes restantes e convidou Yu para se juntar ao seu exército, prometendo treiná-lo para aniquilar vampiros. De volta ao presente, Yu lembrou que Guren o abandonou desde que ele se juntou ao exército e se recusou a alistá-lo na caça aos vampiros. Quando a aula terminou, Shinua sugeriu que ele fizesse novos amigos para ter sua suspensão cancelada. No entanto, ele disse para ela cair fora, chamando a si mesmo de solitário. Apesar de suas tentativas de persuadi-lo, ele a agarrou e pediu para ela convencer Guren em seu nome a ser alistado na unidade de extermínio de vampiros. Ela mostrou a ele um bilhete de Guren dizendo que ele só seria aceito na unidade após fazer um novo amigo. Irritado com as palavras, ele jogou o papel de lado e saiu da aula. Dentro do vestiário, quando Yu estava prestes a sair, ele percebeu um menino chamado Yoichi sendo intimidado por um cara chamado Yamanaka. Com a intenção de ajudar, Yu confrontou os valentões e disse-lhes para irem embora. No entanto, quando Shinua o avisou que atacá-los levaria a mais suspensão, os valentões aproveitaram a situação e o derrubaram. Naquela tarde, ao voltar da escola, Yu perguntou a Yoichi por que ele estava sendo espancado. Yoichi explicou que havia pedido a Yamanaka uma vaga no exército demoníaco após falhar no exame de admissão. Yu considerava Yamanaka o maior e mais inútil perdedor do mundo, questionando como ele conseguiu uma vaga quando ele mesmo não foi bem-vindo. Percebendo que Yoichi também é patético, Yu se perguntou se ele estava ansioso para ser devorado por vampiros. No entanto, Yoichi explicou que buscava vingança por sua irmã, que foi morta por um vampiro na sua frente. Apesar de ainda pensar nele como um perdedor inútil, Yu decidiu ir embora. Enquanto ele estava saindo, uma explosão abalou um prédio próximo, e o sistema alertou os alunos que um vampiro havia escapado da instalação. Vendo isso como sua chance de glória, Yu disse a Yoichi e Shinua que ele acabaria com o vampiro, e imediatamente se apressou. Depois de abrir caminho à força pela multidão, Yu subiu rapidamente o prédio e pegou suas armas do armário. Dentro de uma sala de aula, ele encontrou um vampiro prestes a ferir uma garota e descobriu que Yamanaka estava com medo. Determinado a matar o vampiro, ele sacou sua espada e se lançou em direção a ela. No entanto, ela desviou de seu golpe, e após uma pirueta, ela avançou para ele. Yu se esquivou e foi chutado para o lado antes de desviar do soco dela e dar um salto mortal pelo quarto. Enquanto ela desviava de outro golpe, ele cortou rapidamente o braço dela fora, mas ela imediatamente o pegou de volta. Percebendo que a garota ainda estava viva, Yu disse a Yamanaka para levá-la a um lugar seguro, mas o covarde estava com muito medo para fazer qualquer coisa. A vampira recolocou o braço e pegou uma barra de ferro, ameaçando drenar todo o molho de tomate do corpo de Yu. Quando ela começou a atacá-lo, ele bloqueou habilmente seus ataques, mas ela pulou sobre ele e notou que a espada dele a tinha cortado. Depois de se curar, ela correu em direção a ele, quase acertando seu rosto, mas ele conseguiu cortar sua proteção de enredo. Quando ela pulou para trás, Yu começou a disparar sua arma, mas ela desviou das balas e começou a se curar novamente. Ela o avisou que ele estaria frito assim que ela drenasse o molho de tomate da garota. Antes disso, Yoichi a derrubou no chão. No entanto, quando ela tentou feri-lo, Yu bloqueou suas garras, mas ela agarrou seu pescoço e começou a empurrá-lo para fora. Eles caíram pela janela e desceram pelas árvores. Quando a vampira percebeu que Yu havia empalado, ela afirmou ser imortal e disse que não poderia ser morta. Felizmente, Guren a apunhalou com sua espada especial e ela desapareceu diante de seus olhos. Chocado, Yu aprendeu com Guren que vampiros só podiam ser mortos com uma arma demoníaca especial, ou um feitiço poderoso. Guren agradeceu por ele ter defendido os estudantes antes de sua chegada. No entanto, Yu estava apenas interessado em se juntar à equipe de Guren, e exigiu uma vaga aberta. Guren explicou que as regras permaneciam inalteradas e Yu só seria aceito se fizesse novos amigos. Naquele momento, Yoichi apareceu, contente por ver Yu vivo. No entanto, quando ele tropeçou, acidentalmente esbarrou em Yu, deixando-o inconsciente. Shinua informou a Guren que Yoichi era o novo amigo de Yu e lembrou-o de sua promessa de permitir que Yu se juntasse à equipe. No dia seguinte, no hospital, Shinua informou a Yoichi que ele havia sido aceito no exército demônio da lua, tendo cumprido os requisitos. Ela mencionou que Yoichi poderia acompanhá-los. Alguns dias depois, a garota que Yu resgatou do vampiro agradeceu por sua ajuda e deu-lhe uma carta. Antes que ele pudesse abri-la, ela desapareceu no prédio. Quando Shinua apareceu diante dele, ele escondeu a carta dela. Shinua se perguntou se Yu era um Virgem In e perguntou se ele entendia o processo de desenvolvimento do enredo.
No entanto, Yu estava focado apenas em eliminar vampiros e perguntou por que ainda tinha que frequentar a escola depois de conseguir uma vaga no Exército Demônio da Lua. Shinoa admitiu que não tinha resposta para sua pergunta, mas informou que seu treinamento para a unidade de extermínio havia começado. Ela mostrou-lhe uma chave estranha da qual emergia um demônio poderoso. Shinoa revelou que havia feito um contrato com o demônio e, ao derrotá-lo, revelou sua arma. Explicou que fazia parte da unidade de extermínio de vampiros, e a foice era seu equalizador nas batalhas contra vampiros. No entanto, Yu viu isso como sua oportunidade de caçar vampiros e ameaçou tomar a arma de Shinoa. Ela informou que era impossível usá-la, pois já estava atribuída a ela. Indiferente, Yu, determinado a lutar, avançou em direção a ela. No entanto, ela bloqueou todos os seus ataques com própria arma e o mandou de volta deslizando. Os dois continuaram lutando, com Yu desviando por pouco da lâmina dela antes de cortar as pedras. Depois de evitar outro golpe, Shinoa libertou o demônio ao seu lado, que avançou sobre Yu, jogando-o contra a cerca, fazendo-o perder todas as suas forças. Quando Yu e Shinoa foram para a próxima aula, Yoti se apressou em direção a eles com os idiotas dos valentões o seguindo. Quando Yu perguntou se eles pretendiam espancá-lo novamente, Yamanaka afirmou que iam se desculpar por suas ações anteriores e esperavam se tornar seus novos entregadores. No entanto, Yu achou que eles eram insinceros e questionou por que queriam servi-lo, já que ele se considerava muito inútil. Yamanaka explicou que precisavam da ajuda de Yoichi para resgatar o terceiro membro do grupo que havia entrado na Câmara Proibida, e nunca retornou. Shinoa interveio, informando-os que a Câmara Proibida era uma área restrita, e se fossem descobertos perto dela, seriam executados pelo exército. Algumas horas depois, Yu perguntou a Shinoa sobre a Câmara Proibida. Ela explicou que era uma sala secreta usada pelo exército para treinar novos membros da unidade de extermínio de vampiros. Ao chegar na Câmara Proibida, ela esclareceu que apenas membros reconhecidos da unidade eram permitidos entrar, pois qualquer outra pessoa corria o risco de ser possuída por um demônio. Quando Yoichi se perguntou como poderiam resgatar o valentão desaparecido, Shinoa expressou desespero, sugerindo que ele poderia ter sido possuído por um demônio que atacaria todos à vista. No entanto, Yu estava determinado a descobrir por si mesmo e expressou seu desejo de obter o poder do demônio para se vingar dos vampiros. Após declarar suas intenções, ele desceu as escadas correndo, pulou no chão e avançou com sua espada. O valentão bloqueou seu golpe, empurrou-o para longe e evitou por pouco um corte. Quando Yu tentou outro ataque, Shinoa o conteve com sua foice. Ela o advertiu que o machado estava possuído por um demônio e tomaria controle de sua mente se ele o tocasse. Apesar da determinação de Yu em pegar a arma, Shinoa apontou que seu coração era fraco e o demônio exploraria seu desejo de vingança. Recusando-se a recuar, Yu jogou sua espada e avançou em direção ao valentão. Enquanto ele desviava do golpe do machado, ele chutou o valentão e pegou a arma. De repente, ele se encontrou de volta em sua antiga vida com amigos o convidando para jantar. Confuso, Yu se perguntou o que estava acontecendo. Seu amigo Mika perguntou a ele quando ele pretendia começar a eliminar vampiros, dado seu voto de vingança. Yu, achando que estava em um sonho louco, foi segurado por Mika, que prometeu conceder-lhe poderes para a vingança. A escuridão começou a dominá-los, mas Yu dissipou as sombras, insistindo que não sucumbiria ao controle do demônio. A casa começou a desmoronar e Mika se transformou em um demônio. As sombras engoliram a sala e quando Yu acordou, Shinoa informou que ele tinha sorte de estar vivo, pois ela temia que ele ficasse inconsciente para sempre. Com o demônio derrotado, Yu se perguntou se poderia reivindicar o machado para si mesmo. No entanto, Shinoa informou que apenas Guren poderia lhe atribuir uma arma devido às habilidades comprovadas de Yu em resistir ao controle do demônio. Shinoa permitiu que ele começasse seu treinamento dentro da Câmara Proibida. Enquanto isso, do outro lado do mundo, um monstro estava causando estragos em uma cidade danificada. Os humanos sobreviventes correram para a segurança. Mika, agora um vampiro, se aproximou do monstro. Cordas mágicas amarraram sua mão enquanto ele a cortava com sua espada, matando-a instantaneamente. Com os humanos a salvo, outro grupo de vampiros apareceu e começou a pregar o mesmo golpe, oferecendo proteção em troca de seu molho de tomate. Quando uma garotinha se aproximou de Mika e lhe ofereceu seu próprio molho como gratidão por salvá-la, Mika hesitou. Ao olhar para ela, memórias de seu próprio passado vieram à tona. Alguns anos atrás, depois que Yu escapou do castelo do Lord Ferid, vampiros chegaram ao local. Quando um deles tentou machucar, a Rainha Cru apareceu e declarou seu desejo de reivindicá-lo para ela. Acusando Ferid de permitir que Yu escapasse, ela ameaçou destruir seu império. No entanto, com Mika prestes a desmaiar, ela decidiu transformá-lo em um dos seus. Ela o beijou com seu molho, transformando-o em um vampiro. No dia seguinte, na escola, um cara aleatório esbarrou em Yu e socou seu rosto, criticando-o por parecer feio e repugnante. Emotional damage! No entanto, naquela noite, quando Yuti perguntou a ele se tinha sido atropelado por um ônibus, Yu respondeu brincando que tinha batido o rosto em um poste de telégrafo. Quando encontraram Shinoa, ela perguntou se ele tinha se metido em outra briga, mas Yu afirmou que foi mordido por um mosquito. What?
Shinoa então os levou para o novo local de treinamento deles. Ao chegarem ao local de treinamento, encontraram alguns alunos dentro e Guren foi apresentado como o professor deles. Durante a apresentação de Guren, ele chamou Yoichi de cabeça de vento e rotulou Yu como um covarde que não conseguia nem matar uma barata. Determinado a se redimir, Yu proclamou que era o maior lutador do mundo, e não demonstrou preocupação com as reações dos alunos. Ele os chamou de perdedores e sugeriu que corressem para casa para suas mamães. No entanto, Guren deu um soco em Yu por seu discurso arrogante e o direcionou a um assento. Yu descobriu que seu assento havia sido ocupado e ao ameaçar bater na pessoa que o ocupava, eles perceberam que haviam se esbarrado mais cedo. A situação se transformou em uma briga quando Yu e a outra pessoa começaram a trocar socos, mas Guren interveio chutando-os na porta. No dia seguinte, um novo instrutor informou aos alunos que eles deveriam se juntar em duplas para um teste que provaria sua habilidade como equipe. Shinoa fez dupla com Yoichi enquanto Yu decidiu se associar com Kamizuki. Sem outros alunos restantes, eles se uniram. Quando monstros marionetes começaram a surgir, Shinoa e Yoichi conseguiram desviar de um ataque. Yu, pensando que os fantoches seriam fáceis de destruir, concordou com a sugestão de Kamizuki de eliminá-los imediatamente. No entanto, quando fugiram, Yu e Kamizuki esbarraram um no outro e perceberam que ainda estavam amarrados. Quando os bonecos tentaram atacar novamente, eles de repente pararam. O instrutor então anunciou que a irmã de Kamizuki estava doente no hospital, mas Kamizuki disse que era uma perda de tempo e queria continuar treinando. Yu achava que ele estava louco e disse para ele parar de treinar imediatamente. Mesmo quando Yu insistiu, Kamizuki não desistiu. Yu interveio e trouxe um pouco de juízo para ele, dizendo-lhe para cuidar de sua irmã porque ela era sua única família. Aquela noite no hospital, o médico informou Kamizuki que sua irmã teve sorte de estar viva, pois o vírus já havia começado a afetá-la. Kamizuki acreditava que ela sobreviveria e prometeu levá-la para um hospital melhor depois de ingressar no Exército Demônio da Lua. Mais tarde naquela noite, Kamizuki começou a expressar dúvidas a Yu sobre entrar para o Exército Demônio da Lua. Em resposta, Yu o encorajou a ter fé e garantiu que eles resolveriam as coisas juntos. Determinados a entrar no exército demoníaco, eles decidiram fazer as pazes. Na noite seguinte, quando Guren saiu de uma reunião, Yu tentou chutá-lo. No entanto, Guren segurou sua perna e o empurrou. Quando Yu exigiu sua própria arma especial para caçar vampiros, Guren finalmente concordou em dar-lhe um contrato. Animado com as notícias, Yu prometeu eliminar todos os vampiros, mas Guren o derrubou por seu ataque anterior. Chegando a uma instalação, Yu encontrou Shinoa, que o informou que Guren realmente havia aprovado seu desejo por uma arma demoníaca. Cético, Yu pensou que poderiam estar enganando-o. Shinoa o tranquilizou dizendo que Guren sempre cumpre suas promessas. No dia seguinte, na aula, o instrutor começou a anunciar os resultados dos exames, explicando que as notas determinariam as classificações dos alunos e a elegibilidade para uma arma especial. Quando Yu descobriu que havia falhado, ele tentou esconder seu resultado, mas Shinoa o pegou. Em uma tentativa de recuperá-lo, Yu a perseguiu pela sala de aula. Eventualmente, ele o encontrou com um grupo de estudantes que souberam do seu fracasso. Ele rapidamente o pegou de volta e avisou Shinoa para ficar longe de seus negócios, afirmando que ele só precisava de uma espada para se tornar um grande herói. Quando Yu começou a discutir com Kamizuki sobre sua nota, Guren entrou na sala ao vê-lo. Yu exigiu a arma prometida, mas Kamizuki o empurrou e insistiu na sua própria. Guren acreditava que eles não conseguiam controlar o demônio e sugeriu trabalharem nas suas questões de raiva. No entanto, Yu e Kamizuki continuaram discutindo e se calaram mutuamente com um soco. Quando Guren perguntou sobre estudantes capazes de resistir à tentação do demônio, o instrutor mencionou que Yoichi estava se mostrando o melhor entre eles. Para ver por si mesmo, Guren sacou sua espada e sombras espessas o cercaram. Golpeando o chão, as sombras se espalharam pela sala e paredes, fazendo os alunos desmaiar. Apesar disso, Yoichi permaneceu impassível. Guren recolheu sua espada e as sombras desapareceram instantaneamente, deixando apenas Yu e Kamizuki de pé. Guren informou-lhes que seriam autorizados a formar um contrato com um demônio. Enquanto desciam os degraus, o instrutor expressou dúvidas sobre a capacidade de Yoichi de domar um demônio. Mas Guren, considerando Yoichi inútil de qualquer forma, afirmou que domar um demônio era sua melhor esperança de sobrevivência. Ao chegarem no subterrâneo, Guren informou-os que as armas mais poderosas do mundo estavam escondidas nesta câmara, e cada arma tinha seu próprio demônio. Ele explicou que os demônios poderiam tomar conta de seus corpos se eles não conseguissem derrotá-los, terminando instantaneamente com suas vidas. Ansioso para se provar, Yu puxou uma espada, e a luz começou a brilhar ao seu redor enquanto o demônio aparecia diante de seus olhos. O demônio afirmou ter a capacidade de controlar sua mente e manipular sua percepção. Impassível, Yu rejeitou sua influência e exigiu controle sobre seus poderes. Quando perguntaram por que ele desejava isso, ele revelou sua intenção de vingar a morte de Mika. Tentando usar seu desejo contra ele, o demônio o instigou a se render para ter controle total sobre sua mente. Quando ela desapareceu, seus amigos o cercaram, acusando-o de abandoná-los. Eles o pressionaram para se render ao demônio, prometendo poderes inimagináveis.
e o viu através da sua enganação, exigindo os poderes do demônio para proteger seus amigos. De repente, Yu se viu de volta ao mundo espiritual, e o demônio Asuramaru apareceu diante dele. Ela expressou gostar dele e ofereceu-lhe seus poderes, contanto que ele permanecesse determinado a matar vampiros. No entanto, ela avisou que tomaria controle sobre seu corpo se ele alguma vez se tornasse relutante em matar um vampiro. Ver isso foi exatamente o que ele desejava, e Yu concordou com os termos. Asuramaru apresentou-se e instruiu-o a chamá-la sempre que precisasse de seus poderes. Com a conclusão de seu contrato, Yu acordou no mundo real. Ao se gabar de ter derrotado o demônio, ele descobriu que Kimizuki já havia derrotado seu próprio demônio antes dele. No entanto, Yoichi permaneceu deitado inconsciente. Em seu sonho, um demônio disfarçado de sua irmã disse-lhe que ele era muito fraco para controlar seus poderes. Quando Yoichi disse que queria vingar a morte dela, ela o chamou de tolo e se recusou a dar-lhe o controle. Ela então enfiou a mão no coração dele, prometendo se vingar por ele. Yoichi acordou quando uma rajada de vento quebrou uma estátua nas proximidades. Guren informou Yu e Kimizuki que Yoichi não podia controlar seu demônio, e eles precisavam eliminá-lo. Yoichi atirou uma flecha neles, mas Guren não foi ferido. Yoichi pulou para outra estátua e continuou seu ataque. Quando a poeira baixou, desviou de uma flecha e Yoichi atacou sem parar. Kimizuki desembainhou suas lâminas, e Yu preparou sua espada para um contra-ataque. Enquanto corriam à frente, Yu de repente apareceu atrás de Yoichi pronto para atacá-lo. Eles cruzaram espadas e Yoichi esperava que quebrar a conexão o libertasse do demônio. No entanto, Guren revelou que o demônio estava dentro do corpo de Yoichi. Aproveitando a distração, Yoichi rapidamente puxou Yu para baixo. Quando Kimizuki tentou acabar com ele, Yu implorou pela vida de Yoichi, sugerindo outra maneira de ajudá-lo a recuperar o controle. Yu gritou para Yoichi, incentivando-o a assumir o comando. Mas Yoichi, confiante, apontou sua flecha. Yu jogou sua espada fora, e Shinoa e Kimizuki correram para protegê-lo. Yoichi disparou a flecha, errando e recuperando seus sentidos. Ele correu em direção a Yu, mas Guren o chutou, repreendendo Yu por descartar sua arma e chamando Yoichi de inútil. Quando Yu acordou, Guren aconselhou-o a esquecer seus amigos do passado e considerar Kimizuki e Yoichi como sua nova família. Guren anunciou que eles seriam designados para a linha de frente da guerra, já que os vampiros estavam prestes a invadir uma cidade próxima. No dia seguinte, em um trem, Yu perguntou a Shinoa por que ela sempre parecia segui-lo como uma perseguidora louca e obcecada. Ela explicou que era sua guia e tinha sido designada para cuidar dele. Yu, achando que ela era ingênua demais para entender suas próprias palavras, mostrou entusiasmo em começar a caçar vampiros. Ao chegarem, entraram em uma instalação e descobriram uma cidade destruída à sua frente. Quando avistaram Guren e uma garota abaixo, apressaram-se para encontrar Yoichi e Kimizuki esperando. A garota Matsuba estava gritando com Guren por ter tornado Shinoa a líder de sua equipe, acreditando que ela merecia mais o papel. Após avistar Shinoa, a raiva de Matsuba se intensificou e ela correu em sua direção. No entanto, quando Shinoa a chamou de criança rabugenta e inútil, a raiva de Matsuba aumentou novamente, e ela invocou sua lâmina pronta para destruí-la. Shinoa convocou sua aliada, e enquanto elas cruzavam armas, Guren interveio cortando suas lâminas. Ele segurou ambos, avisando que os jogaria em confinamento solitário se continuassem a agir como crianças sem valor. Em resposta, pediram desculpas e prometeram se comportar da melhor forma possível. Após alguns minutos, Guren informou-lhes que estava indo em uma direção diferente e apresentou Matsuba à equipe como seu novo camarada. Ele explicou que o exército de demônios sempre explorava os territórios dos vampiros com uma equipe de 5 soldados para proteger o grupo. Enfatizando a importância do trabalho em equipe para a sobrevivência nas batalhas, ele os instou a lutar como uma unidade coesa. No entanto, Yu acreditava que não precisava do apoio de ninguém e declarou que atacaria o primeiro vampiro que encontrasse. Quando Matsuba tentou chutá-lo, ele segurou seu pé perguntando se ela tinha perdido a cabeça. Ela explicou que estava testando seus reflexos para garantir que ele não era um perdedor lamentável. Guren então revelou a missão deles: descobrir um assentamento de vampiros e resgatar humanos que serviam como refeição. A equipe partiu. Mas ao chegar no território dos vampiros, Matsuba começou a alertar sobre monstros e vampiros. Ela gritou para que a equipe ficasse atenta para evitar ser esmagada pelos inimigos. Enquanto eles se aventuravam profundamente no território dos vampiros, uma menina começou a correr de um monstro. Quando Yu tentou resgatá-la, Matsuba o parou, alertando que era uma armadilha dos vampiros. No entanto, quando o monstro jogou a menina de lado, Yu pensou que Matsuba tinha perdido a cabeça e disse irritado à equipe para esquecer. Matsuba o segurou, enfatizando que sua interferência poderia colocar a equipe em perigo. Quando a menina chegou ao penhasco e o monstro tentou empurrá-la, Yu, frustrado, disse a Matsuba: se esquecer dela mesma e fugiu. Ela o perseguiu na tentativa de pará-lo. Conforme o monstro empurrava a garota para a beira, a situação piorou. O ônibus desapareceu e o monstro tentou machucá-la. Yu interveio, cortando com suas garras e bloqueando outro golpe.
Após instar a garota a correr, Matsuba voou em direção ao monstro, cortando suas garras diante de seus olhos. 3 vampiros se aproximaram, e Matsuba informou a Yu que os vampiros sempre usavam um humano como isca antes de atacar o exército, aconselhando-o a manter distância deles. Como um raio, um vampiro atingiu a espada de Yu e continuou a atacá-lo, acompanhado por outro. Ele conseguiu afastá-los, mas não antes de ser cortado no rosto. Enquanto eles atacavam novamente, Yu invocou Asuramaru e liberou uma fumaça espessa de sua espada com marcas misteriosas aparecendo por todo o seu corpo. Quando o monstro correu em sua direção, Kimizuki saltou e desferiu cortes duplos. Yoichi lançou flechas em sua cauda. E quando Mitsuba deu um salto alto, ela finalizou com sua lâmina. Ao perceber que eram da unidade de extermínio, os vampiros decidiram chamar reforços. No entanto, Yu lançou um corte poderoso, determinado a impedi-los de partir. Shinoa interveio pedindo-lhe que recuasse, pois eles tinham ido muito fundo no território dos vampiros. Relutantemente, Yu concordou, e eles observaram enquanto os vampiros desapareciam. Quando voltaram para a instalação, Mitsuba começou a gritar com Yu por colocar a vida de todos em perigo. Yu pediu desculpas por deixar o time, mas não expressou arrependimento por resgatar a garota. A garota apareceu diante dele e agradeceu por salvá-la. Mitsuba a tranquilizou para não ter medo, afirmando que o exército a protegeria. No dia seguinte, a garota informou que o assentamento dos vampiros estava dentro de uma estação de trem antiga. Depois de algumas horas, a equipe partiu. Ao se aproximarem do destino, Mitsuba os advertiu que deveriam recuar se estivessem em menor número que os vampiros. No entanto, Yu achou o plano dela questionável e declarou que preferiria lutar até o último suspiro. Quando chegaram à estação, Mitsuba alertou a equipe para ter cuidado com ataques de vampiros e disse a Yu para parar de agir como idiota. Dentro da estação, eles descobriram várias crianças frágeis e doentes que tinham perdido uma quantidade significativa de suco corporal. Enquanto eles desciam por um túnel procurando os vampiros, Kimizuki se perguntou por que os adolescentes não escapavam quando os vampiros estavam fora. Mitsuba explicou que eles tinham medo de ser comidos pelos monstros lá fora, já que os vampiros haviam prometido mantê-los seguros. Quando chegaram ao andar abandonado, viram um vampiro atravessando. Mitsuba convocou sua arma e instruiu a equipe a aniquilá-lo. Yu avançou brandindo sua espada e apunhalou o vampiro com um golpe poderoso. Ao puxar sua lâmina de volta, o vampiro desapareceu instantaneamente. Irritada por sua ação imprudente, Mitsuba gritou com ele e tentou acertá-lo. No entanto, ele segurou sua mão e explicou que esperou pela ordem dela antes de sair de sua posição. Mitsuba, atônita, observou enquanto ele de repente a puxava e bloqueava a espada de um novo vampiro antes de chutá-lo para trás. Quando começaram a correr um na direção do outro, Yu rapidamente derrubou o vampiro com um único golpe. Logo, a equipe chegou em outra parte da estação e testemunhou mais vampiros aparecendo diante deles, com armas em punho. A equipe se preparou para o ataque dos vampiros, mas 3 outros quebraram o vidro e capturaram Mitsuba antes que ela conseguisse escapar. Quando Mitsuba percebeu que haviam recebido informações falsas sobre os vampiros, o líder do grupo explicou que tinham ameaçado prejudicar a família da garota se ela revelasse a verdade. Com a equipe em grande desvantagem numérica, Mitsuba os incentivou a fugir. No entanto, Yu insistiu que estava determinado a lutar até o último suspiro. Enquanto Yu avançava rapidamente, ele cruzou espadas com um vampiro, enquanto a flecha de Yoichi perfurava o segundo. Kimizuki lutou com outro, e Yu enfrentou mais um vampiro, suportando golpes. Bloqueando uma espada, ele chutou o vampiro e correu em direção ao líder, dividindo-o com um único golpe e resgatando Mitsuba. Com o time reunido, eles se prepararam para mais uma rodada de batalha. Naquela noite, eles resgataram todas as crianças com sucesso e as levaram para um novo acampamento. Quando a menina viu Yu, ela correu até ele e pediu desculpas por ter enganado a equipe. No entanto, ele a tranquilizou para não se sentir triste, reconhecendo que ela tinha feito a coisa certa ao escolher proteger sua família. Depois de acená-la, Mitsuba apareceu atrás dele tentando agradecê-lo por salvá-la, mas ela arrogantemente se afastou. No dia seguinte, Kimizuki tentou dar a partida em um carro, e quando terminou, Yu expressou seu desejo de fazer um test drive. No entanto, Kimizuki disse-lhe para sair, já que ele não sabia dirigir. Mais tarde, no café da manhã com o resto do time, Yu assumiu o volante e acidentalmente bateu em um poste de luz, fazendo-o cair com um barulho alto. Algumas horas depois, eles começaram a dirigir para a próxima instalação. Quando se aproximaram, um barulho terrível ecoou pela cidade. Mitsuba avisou a equipe que vinha de seu destino e alertou-os para terem cuidado com ataques inimigos. Aproximando-se do destino, eles avistaram um vampiro à frente. Ao descobrir que ele era um vampiro de alta patente, Yu instruiu Kimizuki a derrubá-lo. No entanto, quando eles saltaram do veículo, o vampiro o parou e o arremessou em direção a eles, fazendo-o explodir em pedaços. Yoichi lançou flechas no vampiro, mas ele habilmente as cortou e lançou um vento poderoso que foi parreado por Shinoa. Ela instruiu a equipe a ficar na posição enquanto o vampiro se movia rapidamente para trás dela, pronto para atacar. No entanto, Yu interveio, afastando sua espada, e o vampiro saltou para trás.
Reconhecendo a oportunidade, a equipe se preparou para confrontá-lo. No entanto, 2 novos vampiros desceram do céu, sugerindo fugir. Shinoa descartou a ideia, afirmando que seriam eliminados imediatamente. Ela enfatizou que a melhor chance era lutar com todas as forças, e esperar não serem todos mortos. Uma das senhoras informou ao vampiro líder que Lord Ferid o aguardava na linha de frente. Ele embanhou a espada e avisou a equipe que iria acabar com eles na próxima vez que se cruzassem. Quando uma mão bateu nas costas de Yu, ele percebeu que o vampiro já estava atrás dele. No entanto, afastou-se rapidamente, aliviado com o resultado. Shinoa caiu de joelhos, grata por ainda estarem vivos. Contudo, Yu ficou irritado, sentindo que o vampiro estava apenas brincando com eles. Ele esperava ter habilidades iguais às deles e achava injusto que os vampiros de alta patente fossem muito mais fortes. Shinoa aconselhou a aprender maldições mágicas se desejasse ser igual a eles, mas enfatizou que ele não precisaria do apoio da equipe, o que poderia expô-los a ataques. Ela disse a ele que ele era importante para a equipe e expressou gratidão por ele ter salvado a vida dela. Enquanto isso, dentro da instalação, vários soldados lançaram flechas em helicópteros, fazendo-os explodir e cair. Enquanto eles continuavam disparando flechas, os helicópteros tentaram desviar, mas foram empalados e explodiram no ar. Assim que os soldados acreditavam ter vencido a rodada, um avião voou em direção à instalação, colidindo dentro e causando o desmoronamento das paredes. Com essa abertura, 2 vampiros emergiram, orgulhosos de seu sucesso, e vários vampiros correram para dentro da instalação. Simultaneamente, no lado leste, a equipe chegou e descobriu que a instalação estava sob ataque. Uma aeronave lançou um míssil contra eles, levando-os a pular no chão e se esconder atrás de uma parede. Quando outra aeronave começou a atirar neles, eles se afastaram rapidamente e procuraram abrigo atrás de outra parede. Vários vampiros desceram da aeronave, e enquanto os soldados atacavam, a equipe avançou com suas armas. Mitsuba, brandindo sua lâmina, pulou alto e derrubou 2 vampiros, enquanto Yu bloqueava e cortava como Zorro. Shinoa também atacou um vampiro, e quando uma aeronave começou a disparar contra ela, ela bloqueou e instruiu Yoichi a destruí-la. Enquanto Yoichi tentava lançar uma flecha, um vampiro saltou diante dele, mas Shinoa rapidamente o cortou. Yoichi então disparou sua flecha, causando a explosão do helicóptero. Enquanto isso, Yu e Kimizuki avançaram correndo, cortando mais vampiros com suas espadas. Quando a batalha terminou, o cabo apareceu diante deles e expressou gratidão pelo apoio. Enquanto começavam a caminhar pelo acampamento, o cabo informou-lhes que o lado oeste da instalação havia sido invadido e pediu sua ajuda para se juntar ao restante das forças para repelir os vampiros. Enquanto isso, no lado leste, Guren observou vampiros drenando os soldados eliminados. Ele avistou Mika e Lord Ferid juntos, mas uma dama apareceu atrás dele e o instou a se juntar à guerra. Enquanto ela falava, um vampiro avançou em sua direção, mas uma garota chamada Mito interveio, socando o vampiro de volta e fazendo-o desaparecer com um único golpe. Mito, um membro de alto escalão do exército demoníaco, estava entre os que chegaram. Guren os instruiu a eliminar o Lord Ferid antes que ele entrasse na instalação. Ao mesmo tempo, o Lord Ferid perguntou a Mika se ele aniquilaria Yu quando se encontrassem no campo de batalha. Ignorando a pergunta, Mika saltou para o chão e começou a ir embora. 4 anos atrás, quando Mika foi transformado pela primeira vez em vampiro, ele recusou-se a beber de qualquer humano para evitar completar sua transição. Quando a Rainha Cru lhe disse que ele morreria dentro de alguns dias, Mika expressou uma preferência pela morte do que viver como um monstro. No entanto, Cru decidiu se cortar e permitiu que seu sangue escorresse para um copo. Quando ela ofereceu a ele, inicialmente ele jogou fora. No entanto, quando ela começou a sair, ele segurou sua mão e começou a beber seu sangue. No presente, enquanto a equipe estava indo para seu novo destino, Shinoa disse aos meninos que eles não tinham chance de sobreviver na linha de frente da guerra contra vampiros de alto escalão. Quando Kimizuki perguntou se havia uma maneira de melhorar suas habilidades, Shinoa mostrou-lhes alguns comprimidos para aumento de desempenho, explicando que eles ajudariam a utilizar todas as habilidades de seus demônios. Yu perguntou se os comprimidos o tornariam tão poderoso quanto os vampiros de alto escalão. Shinoa informou que um comprimido dobraria sua força, enquanto 2 comprimidos a triplicariam. Chocado com suas palavras, Yu se perguntou quão poderoso ele seria se tomasse 10 comprimidos. Shinoa o advertiu que seus órgãos sairiam como chiclete e até mesmo 2 comprimidos poderiam causar um choque severo. Mitsuba acrescentou que os comprimidos só os alimentariam por 15 minutos, e uma vez que os efeitos passassem, eles ficariam vulneráveis aos vampiros. Quando Shinoa deu a eles os comprimidos, Yu perguntou por que ela não os havia fornecido antes, quando eles encontraram um vampiro de alta patente. Shinoa explicou que os comprimidos só se tornariam ativos após 10 segundos, e usá-los antes teria resultado em derrota imediata. De repente, um míssil atingiu o chão, fazendo o caminhão perder o equilíbrio e lançando a equipe para fora. Enquanto um helicóptero circulava, a equipe correu das rajadas incessantes. No entanto, Yu percebeu que o cabo estava inconsciente, então ele se apressou para puxá-lo com o apoio de Shinoa.
À medida que a aeronave disparava mais tiros, Mitsuba e Kimizuki os bloquearam com suas armas, e Yoichi atirou uma flecha no helicóptero. A aeronave lançou mísseis, levando a uma explosão que fez o chão explodir, fazendo com que a equipe caísse em uma área subterrânea. No espaço subterrâneo, Yu e Shinoa olharam ao redor e descobriram que haviam caído em um metrô abandonado. Shinoa informou a Yu que havia uma base militar nas proximidades, sugerindo que eles levassem o cabo para tratamento. No entanto, quando perceberam que a outra metade da equipe estava do outro lado dos escombros, Yu disse a eles para irem para a linha de defesa enquanto ele levava o cabo para uma instalação segura. Yu carregou o cabo nas costas e eles começaram a descer o túnel do lado leste. No lado leste, Guren e Mika encontraram-se, e quando Guren se preparava para a luta, Lord Ferid apareceu atrás de Mika com um exército de vampiros. Guren convocou seu próprio exército para apoio e começou a absorver poder de sua espada. Ao mesmo tempo, Yu e Shinoa chegaram à base do exército para admitir o cabo para tratamento. Quando começaram a sair, Shinoa informou a Yu que Guren os esperava no lado leste do distrito para ajudar a conter os vampiros. Ela sugeriu que se reunissem com o resto da equipe antes de ir ao lado leste. Naquele momento, eles encontraram um soldado informando seu superior que os vampiros estavam causando estragos em um distrito próximo e estavam prestes a romper a linha de defesa. Quando Yu percebeu que apenas seus amigos estavam lutando contra os vampiros naquele distrito, ele informou ao superior que ele lidaria com a situação. Quando ele começou a sair, Shinoa disse que eles tinham ficado sem tempo e que seria melhor apoiar Guren em seu distrito. No entanto, Yu a ignorou e continuou a caminhar. Logo ele começou a correr, e Shinoa o seguiu. Enquanto isso, no distrito, Mitsuba derrubou um vampiro, e Yoichi lançou uma flecha em outro. Quando um tentou se aproximar sorrateiramente de Yoichi, ele pulou para longe, e Kimizuki bloqueou a lâmina do vampiro antes de perfurar seu coração. Percebendo que estavam em desvantagem numérica, eles se prepararam para o ataque dos vampiros. Enquanto Kimizuki cruzava espadas com um, outro tentou derrubá-lo. Felizmente, Yu o protegeu, e Shinoa cortou o vampiro com um golpe. Com os vampiros eliminados, Yu se perguntou onde o resto do exército de vampiros estava escondido. Kimizuki informou a ele que haviam matado todos. Quando perguntado por que eles apareceram no distrito em vez de na linha de defesa, ele explicou que veio resgatá-los após saber que estavam em apuros. No lado leste, Guren balançou sua espada, eliminando os vampiros diante dele enquanto ambos os grupos se chocavam em batalha. Quando um vampiro atacou Guren, ele bloqueou habilmente a espada e recuou para Yuri. Reconhecendo as poucas chances, Yuri sugeriu que Guren eliminasse Lord Ferid para inclinar a balança a seu favor. Simultaneamente, Lord Ferid instruiu Mika a derrubar Guren. Quando Guren avançou em direção a eles, Mika avançou pronto para o desafio. Ele invocou o poder de sua espada, criando outro campo de batalha intenso. Guren e Mika cruzaram espadas antes de pular para longe em um piscar de olhos. Guren lançou um feitiço na cabeça de Mika, ordenando que ela explodisse. No entanto, quando a poeira baixou, Mika pousou no chão ileso, mas o exército demoníaco o enganou em uma armadilha, e seguindo as ordens de Guren, Yuri tentou capturar Mika com suas cordas. No entanto, ele pulou para evitá-la. Mato então usou um ataque de fumaça poderoso, mas Mika desviou e pousou em segurança. Para sua surpresa, Guren estava atrás dele tentando atacar. Lord Ferid bloqueou sua lâmina e o socou, fazendo-o voar através de um grupo de rebeldes antes de parar. Ferid sugeriu se livrar de Guren, mas Mika disse que não precisava de ajuda e queria lidar com a batalha sozinho. Do outro lado, Guren percebeu que tinha apenas alguns segundos restantes antes de perder os efeitos da pílula. Quando tentou tomar outra, Mato o avisou de que isso poderia ser fatal. No entanto, Guren acreditava que todos estavam destinados a morrer e esperava levar alguns vampiros de alto escalão com ele. Enquanto Mika avançava em direção a ele prometendo acabar com ele, eles se afastaram um do outro. Pouco depois, Mika avançou novamente empurrando Guren em direção aos destroços e se preparando para derrotá-lo. No entanto, Yu e a equipe apareceram à distância correndo em direção a eles. Sob o comando de Shinoa, cada membro da equipe engoliu uma pílula esperando resgatar Guren e recuar da batalha. Quando Mika perfurou Guren, Yu correu em sua direção. No entanto, ao perceber que ele era Yu, Mika ficou paralisado de choque, permitindo que Yu o apunhalasse profundamente no coração enquanto se olhavam em espanto. Guren instruiu Yu a ativar a maldição em sua espada e eliminar Mika. No entanto, Yu estava muito abalado para fazer isso. Guren tentou atacar Mika, mas ele agilmente pulou alto e rolou no chão. Yu, ainda gaguejando para encontrar palavras, foi incentivado por Guren a ativar a maldição. No entanto, quando Guren começou a tossir por causa dos seus ferimentos, Yu tentou ajudá-lo, mas foi empurrado para o lado. Guren gritou para ele acordar de seus sonhos. Quando a equipe encontrou Yu, Mitsuba questionou por que ele não havia eliminado o vampiro. Yu explicou que o vampiro era seu amigo, Mika, que ele acreditava estar morto há muito tempo. Quando Yu e Mika se aproximaram, Lord Ferid disse a Mika que os humanos estavam manipulando você na tentativa de salvá-lo. Mika, determinado a levar Yu para fora do distrito, ficou bravo quando Ferid ameaçou transformar Yu em um vampiro. Mika segurou Ferid avisando-o de que o eliminaria se tentasse. Ferid aceitou a ameaça e jurou eliminar a equipe de Yu em vez disso.
Cordas mágicas amarraram as mãos de Mika enquanto o poder fluía através de sua espada. Um novo vampiro, Crowley, começou a se aproximar deles. A equipe o reconheceu como o vampiro de alta patente que haviam encontrado anteriormente, e o medo imediatamente os dominou. Percebendo que não podiam derrotar esses oponentes formidáveis, Guren gritou para a equipe recuar imediatamente. Yu, no entanto, estava relutante em deixar Mika para trás. A equipe conseguiu persuadi-lo e eles começaram a fugir. Ferid, no entanto, correu na frente deles e bloqueou o caminho declarando que não podiam sair. Quando ele se aproximou por trás de Yu, sacando sua espada, ele começou a atacar de forma imprudente, movido pelo desejo de vingar a morte de seus amigos. Guren rapidamente se juntou a ele, e enquanto Ferid continuava a recuar, Guren avançou contra ele. No entanto, Ferid evitou seu ataque e de repente apareceu atrás dele, chutando-o contra um poste. Enquanto Mito tentava correr para resgatar Guren, outro vampiro chutou Yuri para o lado e se moveu rapidamente lançando uma rajada de vento e cortando seu rosto. Ao mesmo tempo, o time se envolveu em uma batalha feroz com mais vampiros. Yuichi conseguiu derrotar um com uma flecha precisa, quase esquivando-se do segundo. Quando ele congelou de medo ao tentar mirar novamente, Kimizuki interveio, empurrando-o para o lado e bloqueando a lâmina do vampiro antes de derrubá-lo. Enquanto Ferid segurava Guren contra a parede, Yu avançou para resgatar, mas quase feriu Guren acidentalmente com sua própria espada. Ferid apareceu atrás dele, pronto para beber seu molho. No entanto, Mika interveio, cortando o braço de Ferid com um golpe rápido. Ferid recuou pegando seu braço cortado. Mika começou a se aproximar de Yu. Com medo, Yu sentou-se e Mika instou a fugir. Yu questionou por que Mika estava se associando com o vampiro que havia matado seus amigos. Ignorando a pergunta, Mika pegou Yu como se fosse sua namorada e voou para longe da cena. Quando Yu saltou, ele exigiu saber por que Mika havia se aliado ao vampiro. No entanto, Mika acreditava que os humanos eram muito perigosos e maus. Ele disse a Yu para ficar longe deles para sempre. E enquanto continuava a se afastar, empurrou afirmando sua liberdade. Quando Mika se aproximou de Yu novamente, ele o avisou que os humanos pretendiam destruir o mundo e ofereceu-se para levá-lo a um lugar seguro. No entanto, Yu recusou a oferta, enfatizando a importância de sua equipe. Simultaneamente, Crowley estava prestes a atacar Shinoa, mas quando Yu tentou salvá-la, Mika o conteve. Mika insistiu que Yu deve abandonar seu time. Em um momento angustiante, os vampiros prenderam todos os amigos de Yu. Apesar de Yu se libertar e tentar fugir, Mika o capturou novamente. Mika afirmou que os humanos estavam apenas usando Yu por sua habilidade. Naquele momento, Yu assistiu impotente enquanto os vampiros começavam a drenar a essência vital de seus amigos. Desesperado para detê-los, ele jogou Mika no chão. Ao perceber que era tarde demais, Yu começou a gritar como se estivesse em dor terrível enquanto seu olho gotejava molho de tomate. Em seu mundo espiritual, ele ponderou se Asura Maru estava tentando assumir o controle de seu corpo. No entanto, ela esclareceu que havia um monstro dentro dele tentando liberar seu poder. Eles olharam para o céu desconhecido onde trombetas misteriosas ecoavam e anjos apareciam. Asura Maru alertou Yu que o monstro dentro dele estava prestes a ser liberado. Instantaneamente, uma poderosa escuridão saiu das costas de Yu, estendendo-se como um galho de árvore imponente. Enquanto Yu gritava de dor, Mika tentou trazê-lo de volta aos seus sentidos. No entanto, Yu desferiu um corte poderoso que destruiu o telhado e obliterou tudo à sua vista. Crowley decidiu se aproximar de Yu com cautela, mas escapou por pouco de uma poderosa explosão que abriu um grande buraco no chão. Perplexo com o novo poder de Yu, Crowley conseguiu bloquear sua espada e caiu longe em um prédio. Assim que ele pousou, Yu atacou Crowley, arrastando-o pelo chão antes de desviar de sua espada. Os dois engajaram em uma luta de espadas feroz com Yu cortando em direção a Crowley, fazendo uma montanha de escuridão subir ao céu e destruir o chão. Quando Shinoa acordou, ela encontrou um buraco gigante cavado no chão devido à destruição. Yu apareceu, caminhando em direção a Shinoa como um zumbi implacável. Em uma tentativa de se defender, ela convocou sua arma, mas Yu a afastou enquanto a perseguia, determinado a acabar com sua existência. Para o choque de todos, Mika recebeu o golpe no lugar de Shinoa. Guren gritou para que Shinoa chamasse Mika de volta à realidade. Shinoa correu até ele, segurando-o com força, pedindo que ele se lembrasse de sua identidade. No meio dos gritos maníacos de Yu, ele soltou Mika e tentou atacar Shinoa. No entanto, a escuridão voltou para ele, e ele desmaiou, sua mente aparentemente restaurada. Ao mesmo tempo, Guren informou a Ferid que Yu não passava de uma distração do seu verdadeiro ataque. À distância, um soldado apontou uma arma para os vampiros e disparou. De repente, 3 entidades monstruosas emergiram das chamas e colidiram com o chão. Ferid, acreditando que estavam em segurança, foi pego de surpresa quando um exército se materializou à sua frente. O líder do exército, identificando-se como a família Hiragi, declarou sua intenção de capturar todos os vampiros. Alguns dias depois, Shinoa entrou em uma instalação secreta.
um segurança informou a ela que não tinha permissão para entrar na área restrita e instruiu-a a sair imediatamente. Quando ela mencionou ser da unidade de extermínio, o segurança explicou que apenas oficiais superiores podiam acessar a área. Curiosa sobre o propósito da instalação, outro segurança explicou que era um laboratório usado para experimentos com vampiros. Shinoa insistiu em ver por si mesma. Para provar suas credenciais, Shinoa mostrou a ele seu brasão, revelando sua afiliação à família Hiragi. Finalmente, eles a deixaram entrar no local. Enquanto ela navegava pelas instalações, Shinoa se deparou com uma cena sombria. Vampiros presos em celas. Ao chegar a um laboratório enorme, ela observou cientistas conduzindo experimentos peculiares com sangue de vampiro, percebendo que esses experimentos podem ter desempenhado um papel em iniciar a guerra. Eventualmente, Shinoa entrou no escritório de Guren e expressou preocupação com Yu, que estava inconsciente desde a batalha recente. Guren, no entanto, desconsiderou Yu como apenas um rato de laboratório destinado a exterminar vampiros. Ele transmitiu que, como Yu não era mais útil, sua sobrevivência não era uma prioridade. Guren revelou que os efeitos das pílulas que Shinoa deu a Yu desapareceriam em uma semana e instruiu-a a partir imediatamente. Mais tarde naquele dia, enquanto Shinoa estava sentada ao lado da cama de Yu, ela esperava por sua rápida recuperação. Na batalha recente, Ferid instruiu Mika a recuar com o grupo, mas Mika se recusou, insistindo em não ir embora sem Yu. No entanto, após descobrir Yu inconsciente e sob os cuidados de Shinoa, Ferid conteve Mika e informou que a Rainha Cru o esperava no castelo no mundo dos vampiros. Mika se encontrou dentro de um sistema de desintoxicação. Enquanto se vestia, ele não prestou atenção aos outros vampiros por perto. Um vampiro perguntou por que Yu havia se transformado em um monstro. Outro vampiro explicou que a família Hiragi havia usado magia proibida nele, arriscando involuntariamente a destruição mundial. Ele mencionou que o objetivo da guerra era destruir a máquina de criação de pílulas, mas não tinha certeza se conseguiriam fazê-lo. Ignorando-os, Mika começou a sair. O vampiro achou-o misterioso e questionou sua identidade. Mika descartou seu passado como irrelevante, revelando-se como outro vampiro feio com um futuro sombrio, lembrando-se da expressão chocada no rosto de Yu. Enquanto isso, Yu finalmente acordou e Yoichi ficou muito feliz em vê-lo vivo novamente. Ele rapidamente chamou os outros e Shinoa apareceu na porta, aliviada com a recuperação de Yu. Yu mencionou não ter memórias do resultado da guerra e Shinoa informou que um novo exército havia chegado, eliminando com sucesso vários vampiros. Preocupado com o bem-estar de Shinoa, Yu verificou um ferimento nela, se perguntando se ela poderia se transformar em uma vampira. Mitsuba entrou na sala, e ao ver Yu e Shinoa em proximidade, ela interpretou mal a situação, pensando que eles estavam prestes a se beijar. Assustada, Shinoa caiu da cadeira, levando Yu a esclarecer que ele estava apenas verificando o estado de saúde de Shinoa. Pouco depois que a equipe se reuniu, Yu expressou gratidão a eles por salvá-lo e ficou aliviado ao ver todos vivos. Enquanto saíam, Yu olhou pela janela, esperando encontrar Mika novamente. Algumas semanas depois, enquanto lia em uma biblioteca, Shinoa se aproximou dele e deu uma olhada no seu livro. Quando percebeu que ele pretendia transformar Mika em humano, devolveu o livro, mas questionou suas motivações. Ignorando suas tentativas de persuadi-lo, Yu recebeu uma convocação para a sede através de um alto-falante. Shinoa informou que a família Hiragi o aguardava, e ao sair, ele descobriu que Shinoa também era membro da família. Sentindo-se como um tolo por não perceber isso antes, Shinoa alertou Yu sobre a família Hiragi, descrevendo-os como um grupo peculiar de psicopatas e aconselhando-o a ser cauteloso em relação a eles. Quando Yu deixou a instalação, ele encontrou Guren, que o avisou que a família Hiragi tentaria recrutá-lo, mas o aconselhou a recusar a oferta. Ao chegar na instalação Hiragi, ele encontrou Mitsuba, que estava saindo após ser convocada para interrogatório. Mitsuba compartilhou que havia sido promovida por seus esforços em combater vampiros, mas se sentia indigna da promoção. Yu a tranquilizou e expressou que ela merecia o reconhecimento por seu árduo trabalho. Quando Yu se preparava para sair, Mitsuba o alertou de que a família Hiragi poderia vê-lo como um espião, e os descreveu como um grupo de indivíduos excêntricos que provavelmente arrancariam uma confissão dele. Depois de alguns minutos, Yu entrou em um salão. Quando a porta se fechou misteriosamente, um holofote revelou um vampiro à sua frente, ansioso por seu sangue. O vampiro saltou sobre ele, mas Yu habilmente se impulsionou de um poste, cortando o vampiro com um único e rápido movimento, destruindo-o completamente. Logo, Yu notou a família Hiragi parada ali. Kirito, o líder, explicou que o vampiro era um teste para medir a lealdade de Yu. Falhar teria rotulado ele como um inimigo. Para testar ainda mais a lealdade, Kirito desafiou Yu para um duelo, advertindo-o a não ativar a maldição de sua lâmina, achando que seria uma luta fácil. Yu concordou, prometendo vencer. No entanto, Kirito liberou o poder de sua própria espada, fazendo o chão se despedaçar e Yu ser lançado contra a parede. Kirito criticou Yu como o soldado mais inútil, expressando descrença em sua vitória contra os vampiros. Enraivecido, Yu tentou atacar, mas outro soldado interveio. Kirito então instruiu seu irmão, Shinya, a desafiar Yu para outro duelo, impressionado com sua bravura.
Enquanto Yu se preparava, Shinya invocou sua arma e atacou, mas nada aconteceu, deixando Yu confuso. Uma fera apareceu, mas Yu rapidamente a derrotou. Quando Shinya quase o pegou, Yu acertou sua arma, mas acabou sendo derrubado no chão, derrotado. Shinya criticou-o como inútil e questionou por que Gouren não o tinha treinado com a sua arma especial. Curioso sobre os testes, Yu perguntou a Shinya, que revelou que estavam tentando encontrar um espião na instalação. Em uma nova sala, Yu encontrou Kimizuku e Yoichi capturados, deixando-o furioso. Ele exigiu a libertação deles, mas Kirito insistiu que isso só aconteceria se Yu admitisse a verdade. Ele mencionou que seu passado era um segredo, mas questionou como sua equipe conseguiu suas armas especiais. Enquanto Yu lutava por uma resposta, Kirito ordenou que um soldado torturasse Kimizuki e Yoichi. Desesperado para salvá-los, Yu tentou explicar. Kirito continuou pressionando, questionando a associação de Yu com Gouren e por que ele carregava um nome de família poderoso. Yu explicou que recebeu seu nome de um orfanato e Gouren o resgatou após escapar do mundo dos vampiros. Kirito revelou que o orfanato o havia usado como cobaia, experimentando em órfãos. Yu parecia não entender. Kirito acrescentou que Gouren pretendia liberar suas habilidades ocultas e queria que ele se juntasse ao seu exército. Sem se impressionar, Yu achou que Kirito era um tolo e exigiu a libertação de Kimizuki e Yoichi. Quando foram soltos, ambos desmaiaram de exaustão. Logo eles saíram da instalação, com Yu dando suporte a Yoichi enquanto Mitsuba se aproximava. Ela perguntou se eles haviam sido atropelados por um ônibus, mas antes que ele pudesse responder, Yu notou Gouren. Apressadamente, ele correu para Gouren, perguntando por que estava sendo tratado como uma peça de xadrez. Gouren explicou que havia descoberto as habilidades ocultas de Yu e queria explorá-las. Yu prometeu continuar sendo seu brinquedo se Gouren ajudasse a resgatar Mika dos vampiros e lhe ensinasse a manejar sua espada especial. Enquanto isso, no mundo dos vampiros, Mika lutava com uma intensa sede de sangue. Lord Ferid apareceu, segurando um menino e instigando Mika a beber seu sangue para acabar com o sofrimento. Perturbado, Mika implorou pela libertação do menino, mas quando Ferid saiu, Mika caiu para o lado, ainda em agonia. Algumas semanas depois, na cidade, Shinoa informou Yu e Kimizuki que para desbloquear suas habilidades completas, eles precisavam se cortar com suas armas e convocar seus demônios para consumir seu sangue. Justo então, Yoichi os alertou sobre monstros se aproximando. Enquanto ele puxava seu arco, um espírito sombrio surgiu atrás dele, dispersando sua flecha no ar para eliminar todos os monstros. Surpresos, Kamizuki e Yu questionaram como Yoichi liberou tanto poder. Yoichi revelou que havia desenvolvido um vínculo único com seu demônio. Desesperado para desbloquear suas próprias habilidades, Yu sacou sua espada e se cortou, invocando seu demônio. Seus olhos mudaram e a equipe se preparou para a batalha, mas Yu inesperadamente desmaiou no chão. Percebendo que ele ficaria inconsciente por horas, Shinoa sugeriu escondê-lo até que ele acordasse. No entanto, Yu começou a gritar, e eles o contiveram na esperança de que ele confrontasse seu demônio em seu mundo espiritual. Dentro do mundo espiritual de Yu, ele encontrou seu pai, que queria acabar com ele por ser poderoso demais. Temendo por sua vida, Yu tentou escapar, mas encontrou seus amigos mortos diante dele. Em choque, seu pai o apunhalou por trás, acusando-o de causar a morte dos amigos. Ao acordar em outro mundo, Yu declarou para Asuramaru que não deixaria ela controlar seu corpo. Em uma tentativa de derrotá-lo, ela investiu contra ele, mas ele jogou sua espada, expressando nenhum desejo de lutar contra ela. Chocada, Yu disse a Asuramaru que ele pretendia resgatar Mika, e prometeu ser amiga dela em troca de seus poderes. Naquele momento, Yu olhou para cima no mundo real e informou à equipe que havia adquirido completamente as habilidades de seu demônio. Na noite seguinte, Kamazuki começou a gritar enquanto confrontava seu próprio demônio em seu mundo espiritual. Ele tentou matar seu demônio, mas ela bloqueou sua lâmina, chamando-o de fraco e inútil. Pegando outra espada, ela perfurou o coração dele. Apesar da situação crítica, Kamazuki estava determinado a derrotá-la, pegando sua própria lâmina e, por fim, matando-a com um golpe poderoso. Ao despertar no mundo real, Kamazuki inesperadamente atingiu Yu com sua espada, fazendo com que o time reagisse e se afastasse. No entanto, Kamazuki esclareceu que ele só pretendia testar as habilidades de Yu. De pé diante dele, ele desafiou Yu para um duelo. Ansioso para se provar, Yu convocou o poder de sua espada, fazendo várias outras aparecerem atrás dele com uma aura flamejante. Enquanto avançava, as espadas foram lançadas, mas Kamazuki habilmente as bloqueou. Em resposta, um carro explodiu, levando Kamazuki a liberar suas próprias habilidades e convocar o Caixão do Diabo. Antecipando o perigo, Yu recuou rapidamente, reconhecendo a ameaça potencial do demônio interior. No dia seguinte, os meninos se reuniram no dormitório das meninas para o café da manhã, apenas para descobrir que as garotas tinham queimado a omelete. Ao assumir a liderança, Kimizuki preparou uma nova omelete como um profissional. Enquanto tomava café da manhã, expressou preocupação de que Gouren pudesse levar o grupo a uma guerra com a família Hyoragi, convencida de que ele tinha intenções duvidosas. A equipe ficou chocada com suas palavras, o que gerou pensamentos sobre abandonar Gouren ou continuar como seus fantoches. À tarde, no telhado, Yu procurou se desculpar com Shinoa por atacá-la durante a batalha. Embora ele não se lembrasse do evento, ele expressou a esperança de que ela ficasse ao seu lado para sempre.
Mais tarde naquela noite, Yu informou à equipe que estava disposto a ficar com Guren, reconhecendo o resgate de Guren anos atrás como uma dívida que precisava pagar. No entanto, ele continuou determinado a encontrar Mika e descobrir os segredos ocultos do mundo dos vampiros. Percebendo a decisão resoluta de Yu, a equipe escolheu apoiá-lo e concordou em ficar com Guren. Enquanto isso, no mundo dos vampiros, Mika irrompeu no palácio da Rainha Cru, desesperado e devastado pela fome. Agarrando-a, ele começou a se alimentar de seu sangue, mas quando terminou, ele a empurrou, chocado com suas próprias ações. Apesar da confusão, ele a questionou sobre por que os senhores vampiros pretendiam capturar Yu. Impávida, a Rainha Cru dispensou isso como algo que não era da conta de Mika. Enfurecido, Mika tentou atacá-la, mas ela pegou sua mão sem esforço. Ela afirmou que ele era apenas um fantoche dela, sujeito à destruição conforme sua vontade. Informando-o sobre uma iminente guerra dos vampiros contra os humanos, ela ordenou que Mika resgatasse Yu antes que o conflito começasse. Com pouca escolha, Mika concordou relutantemente em manter Yu seguro. Após alguns dias, a equipe embarcou em uma jornada para uma nova instalação e encontrou monstros famintos ansiosos para preparar o café da manhã para eles. Kimizuki habilmente manobrou entre eles, enquanto Mitsuba invocou sua arma, liberando uma explosão que dividiu o monstro à sua frente. Yoichi rapidamente derrubou outros 2 monstros. Com mais monstros à frente, Yu avançou, matando os 2 em seu caminho. Enquanto ele pulava em direção ao veículo, Kimizuki desviou para o outro lado, fazendo Yu cair no chão. As garotas acenaram para ele enquanto se afastavam dirigindo. Depois de algumas horas, eles retomaram suas viagens para a instalação. Ao chegar, descobriram que já estavam atrasados. Tentando entrar sem serem notados, Guren os avistou e os repreendeu como um bando de idiotas inúteis. Yu avançou, assumindo a responsabilidade pelo atraso. Quando Guren perguntou se ele deixaria o exército como punição, Yu expressou sua disposição em se juntar à guerra contra os vampiros. Guren falou aos soldados, explicando que a missão deles era eliminar todos os vampiros de alta patente na cidade para a guerra que se aproximava. Apesar de reconhecer a impossibilidade da missão, ele estava preparado para considerá-los peões sacrificiais. Assim que os soldados se dispersaram, Shinoa se aproximou de Yu para expressar sua gratidão por assumir a culpa. Mas ele descartou isso com humor, aproveitando para ser o bode expiatório inútil. De repente, Shigure apareceu e convocou Yu para a antiga instalação. Lá, Yu encontrou Guren e alguns soldados. Questionando por que ele foi convocado, Guren elogiou Yu por assumir a culpa e o considerou merecedor de uma recompensa. Ele convocou Mido, criando uma atmosfera inquietante que fez Yu gritar. A equipe correu para a instalação, encontrando Yu lutando sobre uma chama. Shinoa tentou cortar a corda, mas Yu desapareceu, revelando ser uma ilusão. Confusa com o engano de Guren, Shinoa o questionou. Guren explicou que era seu castigo por não assumir a responsabilidade pela falha da equipe. Ele alertou que na próxima guerra feroz, tomar a decisão errada poderia custar a ela a equipe inteira. Sem se abalar, Shinoa afirmou suas habilidades de liderança e confiança em proteger sua equipe. Guren, buscando testar suas habilidades, desafiou a equipe para uma batalha na esperança de que eles pudessem se provar para ele. Logo, Shinoa começou a sugerir um plano para derrotar Guren, observando que ele só poderia ser superado em combate corpo a corpo. Todos os 3 desceram de cima, prontos para a batalha. Shinya invocou sua arma disparando enquanto um monstro surgia das chamas. O monstro habilmente desviou das flechas de Yoichi, atravessando o salão e quase dominando a equipe. Com seus planos iniciais frustrados, Shinoa ordenou uma retirada. Mitsuba criou uma distração com uma chama, mas Guren a destruiu facilmente com sua espada. Enquanto corriam, Shinya lançou 2 monstros na direção deles, mas Yoichi conseguiu destruí-los. Guren, aproximando-se de Kimizuki e Yu, cruzou espadas com eles, exibindo movimentos rápidos e graciosos. Simultaneamente, Shinoa e Mitsuba enfrentaram Mado, balançando e cortando com suas lâminas. Guren contra-atacou com um vento poderoso que lançou a equipe para fora da instalação, enquanto Yu pousava em um carro, evitando por pouco um golpe poderoso que partiu o carro ao meio. Na batalha em andamento, Guren anexou um feitiço explosivo à cabeça de Yu, ameaçando explodir seu crânio. Em um movimento desesperado, Yu correu em direção a Guren na esperança de que ambos fossem pegos na explosão. No entanto, Shinya interveio, disparando uma explosão que Yu conseguiu neutralizar. Infelizmente, quando a explosão ocorreu em seu rosto, Guren nocauteou Mitsuba e desarmou Shinoa, zombando da equipe como um grupo feio de perdedores sem chance contra vampiros de alto escalão. Enquanto isso, em uma cidade distante, Mika observava enquanto um novo grupo de crianças era conduzido para aeronaves. Apesar de resistir à sua sede, um vampiro aconselhou a aceitar sua natureza e se deleitar com tanto sangue quanto desejasse. Mika recusou a oferta, mas saiu de vista. Ele cambaleou de exaustão. Buscando alívio, ele começou a beber um pouco do sangue reservado de Crowley, descartando-o quando não conseguiu saciar sua sede. Ao testemunhar os vampiros levando o último grupo de crianças em direção à aeronave, Mika percebeu que era sua última chance de provar o sangue deles. Desesperado, ele voou em direção a uma garota e a pressionou no chão, pronto para devorá-la.
No entanto, quando ele recobrou os sentidos, as crianças imediatamente fugiram com medo. No dia seguinte, Iwasaki começou a explicar o plano de eliminar um vampiro de alto escalão. O alvo estaria no parque de costume e a equipe precisava emboscá-lo antes que ele se reunisse com os outros vampiros de alto escalão. Preocupada que Yu pudesse comprometer a missão, a equipe de Narumi o criticou, chamando-o de peso morto inútil sem lugar na batalha. Apesar das dúvidas, Shinoa estava determinada a redimir sua equipe e garantiu a eles que teriam sucesso. Enquanto isso, Shinya e Yoichi esperavam em uma torre para apoiar a equipe de Shinoa na eliminação dos vampiros. Quando Yoichi parecia inquieto, Shinoa o encorajou a ter fé em si mesmo e a parar de se ver como um fracasso sem esperança. Respirando fundo, Yoichi conseguiu relaxar e se preparou puxando seu arco, aguardando o momento certo. Eventualmente, eles avistaram um nobre vampiro a vários quilômetros de distância, esperando pacientemente por seu momento oportuno. Dentro do parque, enquanto o vampiro apreciava seu coquetel especial, ele sentiu a ameaça e usou seu mordomo como escudo contra os ataques que se aproximavam. Após a poeira baixar, ele permaneceu ileso e revidou com um golpe poderoso em direção à torre, partindo-a ao meio instantaneamente. Ao mesmo tempo, o grupo começou a correr em direção ao vampiro. Yu se ofereceu para enfrentar o vampiro, propondo testar sua força total. Enquanto dois vampiros se aproximavam dele, as flechas de Yoichi os consumiram, assim como vários outros, permitindo que Yu enfrentasse o nobre vampiro. Avançando com sua espada, Yu encontrou o vampiro desviando com facilidade, bloqueando seus ataques e o lançando para trás, enquanto desviava de uma lâmina. Shinoa tentou atacar o vampiro, mas ele a pegou de lado. Iwasaki voou para atacar, e o vampiro lançou Shinoa em direção a ele, mas Yu interveio, prevenindo um desastre potencial. Quando o vampiro se aproximou sorrateiramente por trás de Yu, Shinoa conjurou criaturas flamejantes para atacar, mas ele as dispensou facilmente e lançou Yu voando com uma rajada de vento. Kimizuki correu e eles cruzaram espadas com movimentos rápidos. Antes que ele pudesse dar o golpe final, lâminas perfuraram o vampiro e Iwasaki usou o poder de sua espada para amarrar e restringir o inimigo. No entanto, antes de eliminá-lo, o vampiro cortou uma parte de si mesmo e desapareceu instantaneamente. Preparado para atacar novamente, Kimizuki sugeriu atraí-lo para uma armadilha. Provocando o vampiro, ele se perguntou se poderia regenerar a parte faltante. Quando ele esfaqueou o braço, começou a desaparecer, enfurecendo o vampiro, que avançou rapidamente. Mitsuba soltou chamas, mas ele as dissipou, apenas para encontrar Yoichi e Kimizuki parados diante dele. O ataque combinado deles o deteve, permitindo que Yu desferisse um corte poderoso, colocando-o de joelhos com um ferimento profundo. Aproveitando a oportunidade, Endo avançou para finalizá-lo, mas ele segurou sua espada, sacrificando-se no processo e sendo obliterado diante de seus olhos. Com o vampiro derrotado, Mitsuba informou as equipes que poderiam derrotar os outros nobres se continuassem trabalhando juntas. Ao mesmo tempo, Guren estava engajado em batalha com outro nobre vampiro. Após abrir um ferimento enorme no coração do vampiro, Guren o derrotou com um único golpe poderoso. Quando sua equipe chegou, Guren informou que eles deveriam se juntar às forças restantes imediatamente. No entanto, naquele momento, um soldado ferido apareceu diante deles. Com seu último suspiro, ele revelou que os outros nobres haviam eliminado seu esquadrão e levado os sobreviventes como novos fabricantes de suco. Mado alertou Guren de que os vampiros estavam tentando levá-los para uma armadilha. Guren reconheceu a informação e decidiu que eles se reuniriam com as outras equipes e procederiam para eliminar Crowley. Mais tarde naquele dia, Yu e os outros soldados aguardaram a chegada das equipes restantes. Quando uma nova equipe apareceu, eles perceberam que as outras equipes podem ter sido eliminadas. O líder, Ohara, informou a Narumi que eles mal sobreviveram à batalha, curioso sobre como voltaram ilesos após enfrentar outro vampiro de alta patente. Narumi explicou que Yu e sua equipe haviam intervindo, salvando-os da exterminação. Pouco depois, Guren chegou ao parque e ficou satisfeito ao saber que alguns nobres foram mortos com sucesso. Reconhecendo que o time de Ohara estava exausto demais para continuar na guerra, ele instruiu-os a permanecer no parque até que uma nova equipe chegasse para substituí-los. Além disso, Guren informou-lhes que várias equipes foram eliminadas e que sua nova missão era resgatar os sobreviventes capturados pelos vampiros. Mais tarde naquele dia, Guren e o outro time partiram para um novo destino com a intenção de eliminar outro vampiro nobre. Enquanto isso, no parque, uma nova equipe eventualmente chegou. Ohara, ao avistá-los, ficou contente com a perspectiva de finalmente trocar de lugar com a equipe exausta. No entanto, a alegria deles foi curta, pois logo descobriram que aeronaves de vampiros os haviam seguido até o parque. Desesperado para salvar a equipe, Ohara disparou uma flecha e destruiu uma aeronave. Mas dois vampiros pularam do segundo e mais vampiros os cercaram. Percebendo que sua aniquilação era iminente, Ohara tentou atirar nos vampiros. De repente, Mika apareceu atrás dela, pegando sua garganta e incapacitando-a instantaneamente. Sem meios de escapar, Ohara instou as equipes a se eliminarem. Eles começaram a mastigar doces e caindo como moscas, mas antes que Ohara pudesse se eliminar, Mika vasculhou sua boca e roubou seu doce. Ele declarou que estava disposto a deixá-la viver se ela revelasse onde encontrar Yu.
No entanto, outro vampiro observou a cena e se perguntou se Mika pretendia fazer de Ohara seu sushi. Mika rejeitou a ideia, afirmando que ela já estava morta. Ao descobrir que alguns nobres haviam sido mortos, o grupo considerou avisar imediatamente o Lord Crowley. Ainda assim, Ohara segurou uma faca na garganta de Mika, ameaçando acabar com ele se eles fizessem contato. No entanto, ela começou a recuar e expressou sua preocupação de que Yu, junto com o esquadrão, estava indo para o castelo do Lord Crowley e poderia enfrentar a eliminação. Em resposta, Mika afastou a arma e apertou a mão de Ohara, fazendo-a gritar de dor. Ele chutou e pisou nela, exigindo informações sobre o paradeiro do restante do esquadrão. Ohara finalmente revelou que eles estavam indo para um jardim distante com a intenção de atacar o nobre senhor daquele distrito. Os outros vampiros decidiram ir para o jardim para informar o nobre com antecedência. Enquanto Mika se preparava para partir, Ohara pediu-lhe que acabasse com seu sofrimento. No entanto, ele instruiu-a a fazer isso sozinha. Um dos vampiros sugeriu levá-la para mostrá-la aos nobres. Em resposta, Ohara pegou seu arco e se preparou para atacá-los. No entanto, ao soltar a flecha, ela errou o alvo e Mika rapidamente a matou com um único golpe de sua espada. Decepcionados com o resultado, os outros vampiros foram embora. Mika expressou seu desejo de ficar para trás e visitar o castelo do Lord Crowley com alguns vampiros de baixa patente. Enquanto isso, Guren e a equipe chegaram a um telhado, mas ao avistar os reféns, Guren percebeu que estavam sendo atraídos para uma armadilha. Ele enfatizou que a prioridade deles era permanecer vivos até que as forças de apoio se juntassem à equipe para a próxima missão. Eles deveriam servir como uma distração. Quando as equipes se dispersaram, Yuichi viu Crowley na janela, apresentando uma chance de atacar. Ele lançou uma besta na janela, causando uma explosão e abrindo um grande buraco na parede. No entanto, Crowley saiu ileso e jogou o monstro para longe com facilidade. Percebendo os desafios que enfrentavam para libertar os soldados, Guren se perguntou se seus planos seriam bem-sucedidos. Shinya sugeriu abandonar os reféns e fugir para salvar suas vidas. No entanto, Yu afirmou que não deixaria o local até que todos os soldados fossem libertados. Após alguns minutos, o esquadrão se dividiu em duas equipes, prontas para sua nova missão. Enquanto aguardavam o sinal, uma explosão abalou o prédio à frente deles. Simultaneamente, Guren cortou um vampiro e cortou outro. Mito derrubou um com um soco poderoso, e Yu derrotou 2 deles. No entanto, à medida que mais vampiros se aproximavam, Goshi liberou uma fumaça que criou uma ilusão, conjurando 100 outros soldados com os vampiros. Encantado por essa ilusão, Guren e seu time correram enquanto Narumi começou a libertar os soldados. Guren voou em direção a Crowley com o objetivo de distraí-lo dos reféns. No entanto, Crowley rebateu sua espada, levando Guren a lançar explosivos amaldiçoados que explodiram em sua cara. Apesar da explosão, Crowley pegou a mão de Guren e Shinya apareceu diante dele. Crowley jogou Guren em Shinya, fazendo-os colidir dentro do prédio. Com seus comandantes presos, Yu sugeriu resgatá-los, e o resto da equipe concordou. Dentro do prédio, enquanto Guren e Shinya estavam tentando se recuperar do acidente, Crowley apareceu diante deles. Ele elogiou sua bravura, mas prometeu esmagá-los como insetos. Guren começou a atacá-lo com golpes implacáveis, mas Crowley facilmente leu seus movimentos. Quando Shinya tentou atacá-lo, uma senhora com um chicote o atingiu, mas Guren não cedeu. Determinado a aniquilá-lo, voou alto para matá-lo, mas conseguiu empurrá-lo. Determinado a derrotá-lo, Guren invocou o poder de sua espada enquanto Shinya disparava contra Crowley. No entanto, Crowley cortou facilmente os ataques deles e queimou Shinya com chamas. Felizmente, conseguiram escapar, e enquanto corriam por um corredor, Crowley os perseguiu. Shinya lançou algumas explosões, mas Crowley rapidamente as matou e desviou da última. Enquanto corriam por um corredor, Crowley atravessou a parede à frente deles, acertando a espada de Guren. Quando Guren tentou atacar, o vampiro o empalou, referindo-se a ele como seu fantoche. Ao retirar sua espada, Crowley o agarrou, expressando sua intenção de manter Guren como sua boneca. De repente, Yu saiu do chão, pronto para enfrentar Crowley. No entanto, Crowley bloqueou seu ataque e tentou acabar com ele. Felizmente, Kimizuki interveio, permitindo que Yoichi disparasse flechas e Mitsuba liberasse uma chama ao seu redor. Quando Yu tentou atacar Crowley, o vampiro colocou Guren em seu caminho, fazendo Yu parar. Indiferente, Yu convocou suas espadas flamejantes e as lançou, mas elas foram derrubadas pelas damas vampiras. Enquanto Yu avançava, ele conseguiu bloquear um golpe, mas foi pego por um chicote e imediatamente puxado para cima. Quando tentaram acabar com ele, Shinoa o protegeu, mas ambos foram jogados no chão. Percebendo o desespero da situação, Shinoa sugeriu que eles fugissem. Yoichi lançou flechas nos inimigos, e Mitsuba lançou uma poderosa chama, mas os vampiros a venceram instantaneamente. Desesperado para salvar Guren, Yu tentou desafiá-los, mas Kimizuki o conteve. No entanto, Crowley, tentando provocá-los, jogou-o contra a parede. Quando Yu tentou resgatar Guren novamente, Shinya o impediu, insistindo que eles precisavam fugir imediatamente. Apesar da persistência de Yu, Shinya o conteve e todos começaram a correr. Os vampiros tentaram persegui-los,
mas uma chama mágica apareceu diante de seus olhos, prendendo-os dentro de uma ilusão. Crowley desviou dos ataques de Kunai, afastou Ghost e esquivou-se facilmente do ataque de Mito antes de agarrar sua perna e lançá-la para longe. Percebendo sua desesperança, Guren disse à sua equipe para abandoná-lo, mas Yuri expressou seu desejo de ficar ao lado de Guren para sempre. Quando Crowley começou a chutar Guren, ele gritou para que a equipe fugir, convencido de que nunca poderia ser resgatado. No entanto, Ghost decidiu tentar um truque final. Quando ele golpeou o chão, lava começou a jorrar. Tendo visto o suficiente, Crowley desferiu um golpe poderoso que destruiu as paredes e rompeu a ilusão. Quando o grupo chegou a um local abandonado, Shinya jogou Yu no chão, irritado com seu comportamento imprudente no castelo. No entanto, Yu não sabia quando parar e começou a exigir que resgatassem Guren imediatamente. Shinoa disse-lhe que tinham que continuar com a missão, pois era a única esperança de vencer a guerra. Naquele momento, a equipe de Guren chegou e Shinya informou que eles devem reunir-se com as outras equipes dentro de algumas horas e continuar para a próxima missão. Yu, no entanto, insistiu que sua única missão era resgatar Guren. Quebrado e se sentindo traído, ele decidiu contar sua história. Depois de escapar do mundo dos vampiros, Guren o encontrou e cuidou dele como se fosse família. Guren o considerava especial e queria que ele canalizasse sua raiva para matar vampiros. Yu revelou ao esquadrão que nunca poderia abandonar Guren. Ao pegar seus comprimidos, Shinoa logo percebeu o que ele pretendia fazer. Quando ela tentou pegá-los, Ichigo os manteve fora de alcance e engoliu 2. Shinoa o alertou de que os comprimidos iriam acabar com ele, e Mitsuba tentou forçá-lo a vomitar, mas Yu recusou, determinado a se tornar poderoso. Logo, Yu começou a tossir molho de tomate, o que levou Shinya a comandar as equipes a se afastarem. Quando os garotos tentaram contê-lo, ele os jogou para o lado. Quando Yu começou a gritar, ele eventualmente desmaiou no chão. Enquanto isso, Mika e alguns vampiros chegaram ao castelo de Crowley depois de sentir a presença de um humano. Mika perfurou o vampiro à sua frente, decidido a manter o paradeiro de Yu escondido dos outros. Quando os vampiros restantes o cercaram, Mika matou um e destruiu os outros, fazendo o chão explodir ao seu redor. Dentro do mundo espiritual, Yu começou a pedir a Asuramaru por seus poderes, expressando sua necessidade de salvar Guren e sua disposição de trocar sua alma pelo diabo. No entanto, Asuramaru o advertiu que as pílulas já eram muito poderosas e que seus poderes adicionais poderiam fazê-lo explodir. Imperturbável, Yu continuou a implorar por seus poderes. Frustrado, Asuramaru finalmente disse a ele que ele já estava morto e não tinha mais uso para seus poderes. Quando Yu perguntou se estava no pós-vida, ela esclareceu que ele ainda estava em seu mundo espiritual e os anjos estavam determinados a mantê-lo vivo. Ouvindo um som, Yu olhou para trás e viu uma trombeta caída. Desesperado por poder, ele começou a rastejar em direção a ela, mas Asuramaru o parou, avisando que a trombeta era maligna e podia controlar sua mente. Apesar do aviso dela, Yu estava determinado a obter poder, e quando tentou tocar na trombeta, ela segurou sua mão e perfurou seu coração por ser tão teimoso. Mesmo assim, Yu permaneceu determinado e gritou para que ela lhe desse seus poderes, fazendo-a oferecer-lhe habilidades especiais por alguns minutos, com a condição de que mais tarde tomaria posse de seu corpo. Ao mesmo tempo, Yu acordou no mundo real, vendo seus amigos ao seu redor. Ele declarou sua intenção de salvar Guren e voou pela janela, correndo pelas ruas antes de pular no castelo. Quebrando uma janela, ele correu em direção a Guren, mas Crowley o parou, questionando como ele se tornou poderoso novamente. Yu disse a Crowley que ele havia voltado para eliminá-lo e começou um ataque furioso. Pulando para longe, ele convocou suas espadas flamejantes para equilibrar a batalha. Crowley retirou o poder de sua arma e lançou o vento em Yu, mas ele bloqueou e afastou Crowley antes de socá-lo contra a parede. No entanto, Yu avançou novamente e Crowley bateu sua espada para longe. Guren apareceu antes que Crowley pudesse derrotá-lo, instando Yu a fugir, mas Yu parecia implacável, perguntando por que ele não conseguia derrotar Crowley. Após receber o poder de Asuramaru, Crowley informou a Yu que os humanos eram apenas criadores de suco para os vampiros, e que os vampiros continuariam a ser os reis do mundo. Irritado com as palavras de Crowley, Yu avançou contra ele e iniciou outro ataque, aparentemente fora de controle. No entanto, Crowley o chutou para o lado e as vampiras imobilizaram Guren. Guren gritou para Yu fugir, mas Yu, aparentemente com um desejo de morte, estava determinado a lutar até o fim. Quando Yu atacou Crowley novamente, ele o socou para longe. Percebendo sua falta de esperança, Yu convocou a Asuramaru para obter mais poderes, e desenhos místicos se espalharam por seu corpo. Um chifre apareceu em sua cabeça, mas um caixão se materializou diante de seus olhos, revelando 2 olhos brilhantes dentro. Kimizuki pulou no salão, reconhecendo que Yu estava se transformando em um demônio. Correndo em sua direção, Kimizuki o agarrou e o jogou em direção ao caixão, onde um monstro o engoliu. Naquele instante, um buraco se abriu no chão e 2 monstros surgiram para distraí-los. Com Yu resgatado mais uma vez, a equipe começou a correr para seu próximo destino. Na cidade, Mika soube que o exército de vampiros estava indo para o castelo do Lord Crowley. Ele se perguntou se um dia veria Yu novamente.
Nesse momento, ele avistou a equipe correndo em sua direção com Yu no meio deles. Quando Shinya viu Mika, ele ordenou que sua equipe o eliminasse antes que outros vampiros descobrissem sua localização. Mika se aproximou deles, carregando energia em sua espada. Ele avançou rapidamente, brandindo sua espada. Naomi protegeu-se do golpe, mas Mika rapidamente se moveu entre os soldados, voando pelo ar e cortando as forças como um homem determinado em uma missão. Logo, ele se encontrou em uma fumaça densa e Goshi lançou um feitiço de ilusão, fazendo-o parecer derreter. No entanto, Mika conseguiu resistir. Pulando no ar, Yuri tentou pará-lo, mas ele quebrou sua espada e foi perfurado com kunai antes de ser chutado ao chão. Quando os soldados correram para terminá-lo, ele viu Yu e foi revivido. Matando um grupo, ele começou um ataque implacável como um demônio do inferno. Enfraquecendo e sentindo tontura, eles tentaram cortá-lo, mas ele persistiu, determinado a chegar ao outro lado. Mitsuba apareceu diante dele, mas ele desviou sua lâmina e a empurrou para o lado. Shinoa bloqueou sua espada, dizendo que eles eram amigos de Yu, mas ele a afastou. Trancando as mãos com Kimizuki, ele bateu em sua cabeça, deixando Kimizuki inconsciente. Tentando carregar Yu, Yuichi o parou, expressando seu cuidado por ele como uma família. Mika o empurrou para longe. De repente, Shinya o apunhalou pelas costas, pronto para acabar com ele. No entanto, um monstro derrubou Shinya para longe do lado de Shinoa. Shinoa disse a Mika para levar Yu para um lugar seguro. Os soldados se prepararam para atacar, mas Shinoa os parou com sua chama enquanto Mitsuba liberava a dela. Shinoa instruiu Mika a fugir e abriu caminho, permitindo que Mika corresse com Yu. No entanto, um soldado a derrubou e tentou acabar com ela, mas Narumi a protegeu. Em meio à confusão do grupo, eles viram novos vampiros vindo em sua direção. Quando os vampiros pousaram, começaram a atacar e causar caos. Shinoa salvou Narumi do perigo, mas Endo foi morto por um vampiro. Kageyama buscou vingança, mas também foi morto por outro vampiro. Narumi, irritado e querendo se juntar à luta, foi impedido por Shinya, que avisou que eles não sobreviveriam. Enquanto isso, mais vampiros desceram de aviões. Shinya gritou para o esquadrão ir para o lugar seguro mais próximo. Enquanto bloqueavam e derrotavam um vampiro, eles fizeram sua fuga. No entanto, Narumi estava com medo, vendo seus amigos feridos. Shinya deu um soco nele para trazê-lo de volta à realidade, e eles fugiram juntos. Enquanto isso, Mika estava tropeçando, sentindo sede e exausto, perdendo molho de tomate enquanto desabava de cansaço. Ele percebeu que seus ferimentos não estavam cicatrizando, então procurou por algum suco extra, mas não encontrou nenhum. Quando tentou acordar Yu, notou algumas crianças escondidas no velho shopping à sua frente. Sedento e desesperado, ele forçou sua entrada, agarrando um garoto pela garganta e derrubando-o. No entanto, quando tentou dar uma mordida, o garoto chamou-o de monstro, fazendo Mika voltar à realidade. Aproveitando a oportunidade, o menino assustado saiu correndo. Após um momento, Mika começou a puxar Yu para dentro do shopping. Com o cofre, ele decidiu se esconder. Enquanto isso, no mundo espiritual de Yu, Asuramaru informou-o que ele estava inconsciente há várias horas. Yu, preocupado com seus amigos, especialmente quando se perguntava se ele conseguiu resgatar Guron, foi informado por Asuramaru que ela só podia ver através de seus olhos e não podia garantir a segurança deles. Yu então acordou no mundo real e viu Mika na escuridão. Sacando sua espada, aproximou-se cautelosamente. No entanto, Mika saltou na direção dele, batendo sua espada e derrubando-o, pedindo um gole do seu suco. Percebendo que Mika estava com dor, Yu se ofereceu, mas Mika rapidamente recuou, tossindo molho. Yu tentou ajudar, mas Mika disse-lhe para se afastar porque ainda estava com sede. No entanto, Yu expressou sua disposição para compartilhar, aproximando Mika e expressando o desejo de acabar com sua dor. Mika revelou seu medo de que beber o suco o transformasse em um monstro, pois o tornaria um vampiro para sempre, interrompendo seu envelhecimento. Apesar das tentativas de Yu de persuadi-lo, Mika hesitou com medo das consequências. Não querendo perder Mika, ofereceu-lhe seu suco, revelando um corte no braço com seu suco pingando no chão. Incapaz de resistir, Mika apareceu para Yu e começou a sugar seu suco. Quando terminou, seus olhos ficaram vermelhos, completando sua transição para um vampiro imortal. E é aqui que o anime de hoje termina. Você se tornaria um vampiro? Me conte nos comentários. Se gostou, inscreva-se e curta o vídeo. Assista ao próximo anime na tela e nos vemos lá.